Obras pós-apocalípticas sempre são uma das melhores formas de expressão artística que a gente tem dentro das indústrias de videogames, filmes e séries. Essas distopias ou ficções científicas normalmente servem pra gente acompanhar belas histórias e grandes personagens em suas jornadas que, por estarem passando em momentos ou lugares complicados onde a civilização já colapsou, tudo fica mais interessante de se assistir ou jogar. Eu diria que os videogames estão recheados de jogos de altíssima qualidade com essa temática pós-apocalíptica, e é isso que a gente vai comentar aqui nesse vídeo, pois além desse gênero ser um dos meus favoritos, eu também joguei muita coisa de muita qualidade e que obviamente eu vou indicar para vocês jogarem. Recentemente, eu zerei a primeira temporada do The Walking Dead da Telltale e me deparei, com certeza, com um dos melhores jogos narrativos de todos os tempos. E mesmo com limitações técnicas em relação a gameplay e animações que o jogo oferece, por outro lado, ele nos imerge em uma história com personagens e uma trama simplesmente maravilhosa e muito impactante. Não é à toa que o jogo, no lançamento da primeira temporada em 2012, recebeu o prêmio de jogo do ano de forma muito justa. Eu venho pensando até em fazer um vídeo sobre o jogo aqui, sobre o game e sobre outros jogos que eu venho zerando, então se você quiser assisti-los ou saber o que eu achei de forma mais profunda, comenta aqui embaixo e me ajuda no engajamento aqui desse vídeo. Eu faço algumas reviews lá no backlog, então aí embaixo vai ter o link para vocês acessarem meu perfil e me seguirem, mas além dos reviews feitos por lá, também pretendo fazer alguns reviews por aqui. Hoje eu sei que tem muita gente que deixa muitas pérolas passarem, como eu deixei passar The Walking Dead da Telltale, ao mesmo tempo que muita gente também gosta de ver vídeos para revisitar jogos e lembrar de como era o jogo, ou então consumir um pouco mais de conteúdo daquele jogo que ela zerou recentemente. Lançado um ano depois de The Walking Dead, The Last of Us, em 2013, também foi um estrondo na indústria de videogames. Em diversos vídeos aqui do canal eu comento sobre esse jogo, comento também sobre o The Last of Us Parte 2, porque ambos são jogos maravilhosos e por mais que possuam grandes diferenças na forma em que contam suas histórias, em suas épocas de lançamentos, foram e continuam sendo jogos muito impactantes e disruptivos tecnicamente. Muito provavelmente você conhece ou já jogou essa franquia maravilhosa, nem vou me aprofundar muito nela aqui porque, enfim, The Last of Us é com certeza não só um dos melhores jogos pós-apocalípticos que existem, mas também está entre os melhores jogos de todos os tempos. A franquia Metro também é mais uma daquelas pérolas pós-apocalípticas que não é tão valorizada quanto merece. Assim que eu finalizar o terceiro jogo da trilogia, o último da franquia, pode ter certeza que eu farei um vídeo dedicado a eles aqui, porque é um jogo, é uma franquia que merece esse respeito e essa atenção de mim e de vocês também. Para quem curte jogos de FPS com bastante ação, Metro funciona muito bem, porque além de ser um jogo pós-apocalíptico, ele é uma ficção científica de altíssima qualidade, muito dramática e que possui uma gameplay, um tiroteio muito interessante também. A atmosfera desse jogo, os personagens, todo o universo que compõem o jogo são muito carismáticos e muito interessantes da gente acompanhar durante a nossa jornada. We'll maintain radio contact. Sons of bitches! Dying Light é um jogo que eu já comentei diversas vezes aqui no canal, especialmente porque esse jogo é com certeza um dos mais divertidos que eu já joguei entre todos os jogos de videogame. A gameplay desse jogo, que mistura um combate muito divertido junto do parkour, é algo único na indústria e mesmo que você saia do gênero pós-apocalíptico, dificilmente você vai encontrar uma gameplay que entregue tanta diversão. Pra mim, esse é o jogo mais divertido em relação a matar zumbis devido à sua gameplay principalmente. Mas não é só isso que faz esse jogo ser especial, pois a ambientação e a atmosfera desse game são uma das melhores que já vi em qualquer estilo de jogo na indústria.
Mesmo teoricamente não sendo um jogo pós-apocalíptico, This War of Mine é um dos melhores jogos que oferecem mecânicas de sobrevivência que remetem a sobreviventes das piores distopias que você pode imaginar. Porém, aqui, mesmo não sendo o fim do mundo, o mais assustador de tudo é que o jogo é baseado em fatos reais. A ambientação do jogo se passa na Guerra da Bósnia, que aconteceu durante os anos 90, e a nossa jornada durante o jogo retrata civis presos ao cerco de Sarajevo, onde com certeza você passará por muito sufoco, como se o mundo estivesse literalmente acabando. Então, o game funciona quase como uma simulação do terror que aquelas pessoas passaram naquele momento do cerco. Então aqui você precisará administrar um abrigo tentando sobreviver às dificuldades de cada dia enquanto espera o fim da guerra. Então, mesmo não sendo um fim do mundo apocalíptico, tenha certeza que os momentos que você encontrará durante a sua jornada serão a prova que a realidade muitas vezes pode ser muito pior que as distopias. I love you. Both of you. We love you too. Fallout é uma das franquias e jogos mais clássicos quando se tratam de RPGs que se passam em um mundo pós-apocalíptico. Nos jogos da franquia, houve um apocalipse nuclear e você é um dos sobreviventes que ficou em refúgio dentro de um bunker durante anos, esperando com que o mundo se normalizasse, mas ao sair você perceberá que tudo mudou e o mundo que você conhecia acabou. Na franquia Metro, que eu citei anteriormente, a gente também vê o mundo depois de um apocalipse nuclear, só que os jogos são bem diferentes nas suas execuções, até em gêneros também, porque o Fallout é um RPG de mundo aberto, enquanto a franquia Metro é um FPS de ação e aventura com elementos de suspense. Enfim, Fallout é um clássico da indústria e um outro clássico que com certeza foi um dos principais responsáveis por popularizar o gênero zumbi e o gênero apocalíptico nos videogames é a franquia Resident Evil, que, além de histórica, está mais viva do que nunca. E a franquia tem tantos jogos bons pra gente jogar, tem tantas opções que eu posso falar sem medo de errar que Resident Evil, além de ser uma franquia que retrata eventos apocalípticos, ela também é uma das maiores franquias e maiores nomes da indústria de videogames, que ajudou não só a popularizar jogos de survival horror apocalípticos, mas também ajudou a popularizar videogames como um todo. A verdade é que um vídeo como esse aqui deve e pode ter uma parte 2, 3 ou até mais, porque são muitos jogos, muita coisa interessante. Então, aqui vão algumas menções honrosas que eu deixei de fora do vídeo, mas que eu pretendo comentar. Mas boa parte deles, ou se não todos, eu já citei em outros vídeos aqui do canal. A gente tem o Left 4 Dead, que sem dúvidas é um dos melhores jogos cooperativos de todos os tempos, se não o melhor. O Death Stranding também tem um universo pós-apocalíptico autoral e muito interessante, muito cativante do início ao fim. A gente quer entender melhor o que aconteceu e que de fato é um pós-apocalipse misturado com o futurismo de uma ficção científica muito diferente de tudo que a gente já viu. E de forma muito autoral também a gente tem a franquia Horizon, que retrata um mundo pós-apocalíptico dentro de um jogo de um RPG de mundo aberto, mas com foco muito maior no combate, na ação e na aventura. E outro jogo também que se passa em um mundo aberto é o Days Gone, que é um jogo muito interessante, que na época também foi um pouco injustiçado, assim como a franquia Metro é hoje em dia. E aqui você pode ter muitas horas de diversão, já que você pode enfrentar diversas hordas de zumbi e um número muito grande de inimigos também, ao mesmo tempo em que tem uma trama e uma história bem interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e caso você queira ver eu me aprofundando em alguns desses jogos aqui, especialmente no The Walking Dead, que eu tô jogando a série agora, deixa um comentário aqui embaixo. E é isso, seja bem-vindo ao canal, deixa o like, inscreva-se, ativem o sininho e clica aí pra ver o meu último vídeo ou então o vídeo onde eu comento de jogos injustiçados.